Olá, bem-vindos a mais uma aula no projeto Prêmio Unir. Meu nome é Yuri Mandela, sou tutor de matemática e hoje vou falar um pouco sobre conjuntos. Conjuntos é uma forma de organizar coisas parecidas em grupos, só que de forma lógica. Tá? Une características semelhantes entre os elementos contidos naquele grupo. Tá? Então, as características elas têm que ser relativas aos elementos que estão contidos naquele grupo. É uma forma de identificar subconjuntos ou partes de um todo que não possui informações. Você não sabe detalhes de informações, mas você só sabe uma característica ou uma parte daquele grupo. Então você junta tudo dentro da mesma informação. E ele geralmente aquele conjunto transmite ou alguma informação quantitativa, ou seja, ou você sabe o número de pessoas que existem naquele grupo, ou você sabe a característica das coisas, né, daquelas pessoas que estão dentro daquele grupo. Ou você pode também saber os dois ao mesmo tempo, a quantidade e a qualidade daquele grupo. Então, a gente consegue entender como conjunto sendo uma forma de organizar grandes quantidades, grupos de coisas ou pessoas e poder fazer operações com ele, operações lógicas, que eu vou explicando ao longo do vídeo. Antes de tudo, um pouquinho de conceito, tá? Vou falar aqui falar um pouquinho sobre existência, tá? Então, existência de x, ou seja, o x existe ou qualquer número, ele existe. Então, você usa esse símbolo. Quando ele não existe naquele grupo ou dentro da condição lógica, usa esse símbolo. Existe um único x. É essa combinação. Existe um único x. Para todo x, ou para todo e qualquer x, né? Tem esse símbolozinho aqui. Esse implica, né? Ó, se alguma coisa, então a outra coisa. Ou biimplicação, né? Uma coisa somente implica na outra. E tal que. São apenas o significado desses símbolozinhos que podem ser utilizados eventualmente. Não são muito cobrados no Enem, não. Pertinência. Esse aqui é bem interessante você saber, né, ler isso aqui. Quer dizer, x pertence a A, ou seja, esse x ele tem a característica desse grupo A, ok? Ou x não pertence a A, ou seja, x não está dentro das características que esse grupo A existe, ou esse grupo A tem características que não são atribuídas ao x. Interessante você saber ler isso daqui. Representações. Os grupos eles podem ser representados por essa forma aqui, né? Por exemplo, grupo de vogais. Eu falo, abro colchetes aqui, A, E, I, O, U. Tá? Pode ser dessa forma. X, tal que. X é uma vogal, aqui ó, o tal que, como eu expliquei anteriormente, né? Então, a gente tem os elementos X aqui dentro, tal que. X é uma vogal. Ok? Ou a gente pode representar nessa forma aqui. Né? Prestem atenção que ela não está fechada aqui, ela não está voltada para dentro. Né? Aqui você vai ver desse jeito. Então ela não está voltada para dentro, ela está voltada para fora. Essas partezinhas aqui. O que que significa? Significa que o começo desse grupo não é o menos 33. Tá? Então, se for de números inteiros, vai ser, ou números naturais, vai ser, números inteiros na verdade, vai ser o menos 32. Ok? Então ele não começa no 33, o 33 não faz parte desse grupo. Então ele iria do 32, menos 31, menos 30, passando pelo 0 até o 22. Aqui está fechado. Então o 22 faz parte desse grupo, ok? Desse conjunto. E temos o diagrama de Venn. Okay? O diagrama de Venn é aquele por círculo que é uma das melhores maneiras de você trabalhar, principalmente as questões do Enem. Então a gente vai usar muito isso daqui para resolver as questões do Enem. E agora vamos falar de conjuntos especiais. Temos o conjunto unitário, um conjunto que contém somente um único elemento. Okay? O conjunto vazio é um conjunto que não tem elemento algum, não tem nenhum elemento, ele é representado por esse símbolo ou pelo símbolo do conjunto sem nada. E o conjunto universo, um conjunto que tem todos os elementos possíveis dentro de um assunto sobre o qual se trabalha. Então,
Vamos dizer que tem um conjunto universo homem, também tem um conjunto universo mulher, tem um conjunto universo homo sapiens. Então assim, a gente dá uma característica e fala que são todos os elementos dentro daquele conjunto. Mais para frente, a gente vai ver os números inteiros, naturais, racionais, irracionais, etc. Ok? Ah, e mais uma coisa, só um fato de curiosidade, eu não cheguei a ver isso ser cobrado no Enem, o elemento vazio, né, o conjunto vazio, em que todo conjunto, menos um conjunto inexistente, né, mas todo conjunto, seja ele vazio, também tem um conjunto vazio dentro dele mesmo. Só fato de curiosidade. Igualdade e desigualdade dos conjuntos. Dois conjuntos, A e B, são iguais quando possuem os mesmos elementos e tem que ser exatamente os mesmos, tá ok? Então, quando eles têm exatamente a mesma quantidade de elementos e os mesmos elementos, não importa a ordem aqui, tá? Podem ser em ordem diferente, mas eles têm as mesmas quantidades e os mesmos elementos, então eles são iguais. E dois conjuntos vão ser diferentes quando tem pelo menos um elemento que não existe no outro. Ok? Então, mas é parecidinho, só faltou um. Faltou um, já é diferente, certo? Esse daqui, você prestar atenção. Agora, essas relações são relações lógicas, tá ok? Aqui está a lista de todas, eu vou explicar uma a uma. São relações lógicas de inclusão e de subconjuntos, certo? Então vamos começar explicando já aqui o que é um subconjunto. Um subconjunto é quando existe um grupo menor dentro de um grupo maior, em que todos os elementos do menor estão contidos dentro do grupo maior. Isso é um subconjunto, ok? Aqui nessa relação, ele está dizendo que A está contido em B, ok? Já para começar aqui, às vezes as pessoas podem se confundir muito em como ler. Esse Czinho aqui, né? Ele está contido ou contém? Isso não importa muito. O que você precisa saber é o que essa informação está passando. Essa informação que está passando, se você fizer por analogia aquele sinal de maior e menor, né? A gente tem aqui aquele sinalzinho de maior, né? E menor. Se a gente colocar o que é mais parecido aqui, ficaria com o sinal de que B é maior do que A. Então, a gente consegue fazer por analogia, entender que B, certo? É um conjunto, agora trabalhando de conjunto, é um conjunto maior do que A. Não é o que esse símbolozinho quer dizer, tá? Esse símbolozinho quer dizer está contido em. Mas, para facilitar o entendimento, você pode saber que B aqui, ó, com certeza ele vai ser maior do que A. E isso aqui quer dizer que A está contido em B e A é um subconjunto de B. Então, lendo aqui a definição, né? Um conjunto A está contido em um conjunto B quando cada elemento de A também pertence a B. Então, dizemos que o conjunto A é subconjunto de B. Ok? E aqui temos que A não está contido em B. Ou seja, o conjunto A não está contido em um conjunto B quando há pelo menos um elemento de A que não pertence ao elemento B. Ou seja, tem uma partezona aqui, ó, de A que não pertencem a B. Nesse caso aqui, ó, tanto A não está contido em B, quanto B não está contido em A. Okay? Mas vejam só, aqui A está contido em B, mas B não está contido em A. Okay? Então existem várias relações lógicas que dá para você entender. No caso aqui, ó, temos o inverso, né? O A contém B. Então aqui, ó, pelo sinalzinho, né, ficaria do lado do A. Então a gente sabe que o A é o grupo grande e o B é que é subconjunto de A. O B é que está contido em A ou o A que contém dentro dele o B. Então o conjunto A contém o conjunto B quando cada elemento do B também pertence a A. Ou seja, todo mundo aqui do B está dentro do A. Isso equivale a dizer que o B está contido em A. B é o subconjunto de A. E A não contém B quando você tem elementos de B que não estão dentro de A. Ok? Então aqui A não contém B, do mesmo jeito que B não contém A, né? Ou não está contido aqui. Várias
Várias formas de não contenção estão representadas aqui. Mas isso aqui é só para você entender que A não contém B. Okay? Isso é verdade para essa relação aqui, isso é uma demonstração. União. Isso é muito utilizado, é muito importante você entender. É o conjunto formado pelos elementos que pertencem a B ou a ambos. Ou seja, elementos que contêm A, em B e em ambos. Muito importante que é sem repetir. Okay? Prestem atenção nisso, eu vou falar bastante sobre isso, sobre essas repetições. O que são essas repetições que acontecem? Tá ok? Então, A união com B é os valores de A mais os valores de B e o que tem nos dois também, juntos, tudo junto. Pegou tudo, leva embora. A intersecção com B é somente o que tem nos dois. Só essa parte escurinha aqui. Ah, não é. Você exclui essa parte aqui em vermelho, exclui essa parte em azul e fica só com o do meio. Essa é a relação visual. Ou seja, é o conjunto formado pelos elementos que tem tanto em A quanto em B. A menos B. Você tem como fazer essa subtração. E ela também é muito importante, tá? É um conjunto, quando você faz essa operação, forma-se um conjunto de elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Muito importante que nos conjuntos A menos B não é igual a B menos A. Ok? A ordem dos fatores, nesse caso, é muito importante. Por quê? Vejam só. Aqui, quando eu faço A menos B, eu fico com a região azul aqui, ó. É só que só tem A. E eu tiro a parte que toca, né? Essa parte que está branca aqui, sai do meu resultado. Então, A menos B daria esse resultado aqui, somente essa área. Se eu fizesse B menos A, eu teria somente essa área aqui, ó, depois dessa linha para a direita. Ok? Então, muito importante, A menos B não é igual a B menos A nos conjuntos. A ordem dos fatores altera a relação aqui. Okay? Muito cuidado. E tá, esse fator aqui, que é o complementar de B em relação a A. O complementar de B em relação a A é muito parecido com A menos o B, só que tem uma condição. O B, tá, está contido dentro de A. O que isso quer dizer? B, aqui ó, esse B, ele é um subconjunto de A. Aqui dentro, aqui ó. E o que eu quero quando eu faço, né, o complementar de B em relação a A? Ele forma um conjunto de elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Ou seja, eu pego um conjunto que eu tenho grande e tiro uma subcaracterística dele. Eu não quero aquela subcaracterística, só quero o resto dele. Então, esse tipo de relação lógica é o que diz. E obrigatoriamente, para isso aqui, para você fazer o complementar de B em relação a A, e o B precisa ser um subconjunto ou estar contido dentro de A. E agora vamos falar sobre os conjuntos universos numéricos. E esses símbolozinhos aqui, ok? Cai muito nas questões, né? Falando, x é um número natural, x é um número inteiro, x é um número racional. Muito importante saber esses conceitos para poder interpretar melhor as questões mais rapidamente. O conjunto dos números naturais é formado pelos números a partir do zero. O zero é muito importante para os conjuntos. 1, 2, 3 até o infinito, tá? Ou seja, são todos os números não negativos. Guarde essa informação. Não negativos. Tá? Então vai até o infinito aqui. Naturais, N, aqui é fácil. Inteiros. Os caras colocaram um Z para representar. Como é que eu vou lembrar ali na hora que os Z são os inteiros? Os Z são os inteiros, porque por sorte no português fica parecendo que tem os inteiros com Z. Então, toda vez que você tem o Z, você lembra dos inteiros, ok? Você começa do menos infinito
até o mais infinito. Então, todos os números negativos e positivos inteiros, tá, fazem parte do conjunto dos números inteiros. Os números racionais são todos aqueles que podem ser expressos na forma de fração, desde que A e B sejam inteiros, entretanto, B tem que ser diferente de zero. Ou seja, a gente já sabe que os Z são os inteiros, e a notação ficaria dessa forma. Os números racionais, ok? Racionais vem de razão, ou seja, isso aqui é uma razão, tá? São todos os números que dá para escrever em forma de razão, em que A pertence aos inteiros e B também pertence aos inteiros, menos o zero. Esse asterisco posicionado ao longo de um símbolo de um grupo, ou de um conjunto, na verdade, significa que aquele conjunto não tem o zero. É isso que significa esse asterisco. Okay? Prestem bastante atenção nisso daí. Então, os números racionais é formado por todos os números que podem ser representados por uma fração ou uma razão, em que A pertence aos inteiros e B também pertence aos inteiros menos o zero. Por que isso? Porque uma fração ou uma razão não é possível ser dividida por zero. Nenhum número é possível de ser dividido por zero. Não é muito fácil demonstrar isso, tá? Mas aceita e vamos embora. É mais fácil. Depois nós temos os conjuntos dos números irracionais. Às vezes utiliza-se o i, mas ele pode ser confundido um pouco com os números inteiros, então eles geralmente escrevem números irracionais. Eles são dízimas infinitas não periódicas, ou seja, são dízimas em que os números não se repetem, tá? Diferente dos números racionais, que podem formar dízimas periódicas, ok? Os números irracionais não formam dízimas periódicas, tá, ok? E não há forma de expressá-los em uma razão entre dois inteiros. Não tem como. Por exemplo, raiz de 2 vai embora. O número π vai embora. E você não acha uma dízima. É um número irracional. E por fim, os números reais, tá? É a união do conjunto dos números irracionais com os conjuntos racionais, dos racionais. Ou seja, todos os números são reais. Tem também o número dos imaginários, tá? Mas aí já é nível de faculdade e tudo mais. Então, você não precisa saber muito sobre números imaginários. Eles existem, mas é para outro nível. Ok? E continuando, o diagrama de Venn, né? Dá para representar todos esses conjuntos, começando com os naturais, os inteiros, tá? Os racionais, e aqui é o conjunto dos reais, tá? Sendo que, vejam só, os conjuntos naturais estão contidos dentro dos inteiros, os inteiros estão dentro dos racionais e os racionais estão dentro dos reais. Entretanto, irracionais não é muito representado por um conjunto, mas é formado por todo aquilo que não é racional dentro dos do conjunto dos reais. Dos reais. Então, tudo aquilo que não é real, ou tudo aquilo que não é racional, dentro do conjunto real, é irracional. E aqui fora está o conjunto dos imaginários. Ok? E ainda temos o subconjunto dos naturais, formado pelos conjuntos dos números não nulos, natural não nulo, ou seja, aquele que não tem o zero. O conjunto dos naturais começa do 1 em vez de começar do 0. Dos pares é formado pelo 2n, sendo que n pertence aos naturais. Por que 0 é par? A definição de um número par é todo número que pode ser divisível por 2 e seu resultado é o número inteiro. Quando você divide 0 por 2, dá 0. E 0 é um número inteiro, logo 0 é par. E o ímpar são todos os números não pares, né? Então você tem os ímpares, que pode ser resolvido por essa fórmula, ou seja, 2n mais 1, sendo que n pertence aos números naturais.
E os primos, daqui a pouco eu mostro mais ou menos como é que se faz uns primos. Temos o subconjunto dos inteiros, que é formado pelos todos os números inteiros de menos infinito até mais infinito sem o zero, ou seja, são os inteiros não nulos. Inteiros não negativos, zero não é nem positivo nem negativo, tá? Então você começa do zero, ou seja, são os não negativos. Então você olha aqui, ó, e vê, são os inteiros só com os positivos e com o zero, porque não tem asterisco, e o zero. Ou seja, os inteiros não negativos, tá, é igual aos números naturais. Já os inteiros positivos é diferente. Olha só como é que eu falo. Aqui parece que deveriam ser todos os positivos mais o zero. Não, não é assim que eles falam, infelizmente. Tá? Então eles chamam de inteiros positivos desse jeito aqui, ó. Ou seja, são todos que têm positivo menos o zero, certo? Ou seja, os números inteiros positivos, tá, é igual aos números naturais não nulos. Temos os não positivos, os não positivos, tá ok? E os negativos. Aqui ficou um pouquinho apagadinho, mas continuando. Os negativos são todos os inteiros, com o sinalzinho de menos embaixo aqui, tá? Menos o zero. Então, começa de menos infinito, até que aqui vai até menos 1. Aqui dos não positivos começa de menos infinito, vai até zero, etc. É bom saber, né? Olhar isso aqui e saber do que se representa. Ajustando aqui. E existe uma forma bem legal de você encontrar os números primos de 1 a 100 somente com conjuntos. Eu crio um conjunto dizendo que os elementos x pertencentes aos números naturais de 1 a 100, aqui eu boto a condição, né? Depois eu vou criando vários outros conjuntos que retiram, certo? Por exemplo, número par não é primo, fora o 2. Os números cuja soma dos valores absoluto é 3, 6 ou 9, fora o 3. Quando os dois números são iguais, 22, 33, tiro 11. Né? Os números que terminam em 0 e 5, que é divisível por 5. E os que têm raiz natural. Depois eu retiro dois números, 1 e 91. O 1 porque ele não é primo, ele só é divisível por um número. O número primo é divisível por dois números. Tá? O primo só divide por um e ele mesmo. Tá? E o 91, que é o produto de dois números primos. 7 e o 13, no caso até 100, né? Depois, ó, tem os colocos. E eu coloco de forma lógica, né? O P, conjunto dos números primos, é formado pelo conjunto A, menos o B, o C, o D, o E, o F, o G e uma união com o H. Ok? E como que... Aqui, pronto. Então aqui, eu começo com todos os números, eu retiro primeiro os números pares, depois eu tiro os números cuja soma dos valores absolutos é 3, 6 ou 9. Eita, que hoje está difícil. Depois eu tiro aqueles cujos números são iguais, okay? No caso aqui 55, 77, etc. Depois eu retiro aqueles que terminam com 0 ou 5. Depois todos aqueles que têm raiz natural. Aqui ficou só o 59 ou 49. Por fim eu retiro os números 1 e 91. O 1 porque não é primo. E o 91 porque ele é o produto de dois números primos, que é o 7 e o 13, e não cai nas outras regras. E depois eu readiciono números que foram retirados nas outras regras, mas são primos. 2, 3, 5, 7 e 11. E voa lá. Eu tenho todos os números primos de 1 a 100, sem precisar ficar verificando um a um. Simplesmente por regra de conjuntos. Então assim, essa não é uma forma prática, né? Mas é uma das demonstrações como é que você faz a operação de conjuntos. Ok? Mas
Vamos botar um exemplo aqui de questões. Suponha que a gente tem esses três conjuntos, A, B e C. Vamos resolver essa regra aqui. Ó. O que é essa regra aqui? Vamos começar. Existe uma intersecção entre o resultado de duas uniões. Okay? Então aqui temos A união com B, intersecção de B união com C. Sempre em conjuntos comece pelos parênteses. Tá? Não só na matemática, né? Mas aqui não tenta fazer distribuição. Eu vou ter que fazer A união com B, depois A união com C. Não. Resolve esse grupo aqui do meio, depois resolve esse outro grupo aqui. Não importa quantos sejam. Ok? Vai resolvendo um a um. Então a gente resolve primeiro A união com B. Então eu pego os elementos que tem em A e em B sem repetir. Porque eu tenho aqui a demonstração seria qualitativa. Eu sei quais são os elementos que estão dele. Não é quantitativa. Eu não digo que tem 4, que só tem 2 elementos, aqui tem 4. Eu sei quais são os valores. Então vamos unir os dois. Eu pego o 0, tem no A, o 1, o 2 e o 3. No caso aqui, a gente teve uma coincidência aqui. O B, né, é quase um subconjunto de A. Então ficou igual. Já o B união com C, vamos unir os elementos. Temos o 2, colocamos o 2, o 3, não tem no grupo C, mas vai do mesmo jeito, porque é união. O 4, o 6 e o 8. Pronto, agora todos os elementos que tem nesse resultado tem nos dois. Então isso é uma união. Okay? E agora eu faço a intersecção. Ou seja, eu faço a intersecção desse resultado aqui, ó, que está aqui, e depois a intersecção desse resultado com esse daqui. A intersecção é quando você tem somente elementos que tem nos dois grupos, ok? Os únicos elementos que tem nesses dois grupos é o 2 e o 3, tá? O 0 só tem no A, o 0 só tem no A. O 0 só tem nessa união, o 1 só tem nessa união, o 4, o 6 e o 8 só tem nessa união, não repete. Os únicos números que repetem são o 2 e o 3. Então, quando é que os números vão repetir? Guarda essa informação. Quando eles estiverem em intersecções. As intersecções é onde tem repetições nos conjuntos. Tá? E o que são essas repetições? Por que eu botei tanta atenção nessas repetições? Okay? Vamos para uma questão do Enem. Vou pular aquela representação rapidinha. Tá? Essa questãozinha do Enem aqui, clássica, não lembro de qual ano. Começando pela pergunta. Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante conclui que para a montagem dos 3 catálogos necessitará de um total de originais de impressão igual a. Então, não deu para entender muito da pergunta, tá? Para quem não sabe, gosto de começar toda a questão lá na pergunta, certo? Para saber o que ele tem, né? Mas vamos aqui ler a questão toda então. Um fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que vai ter um produto, que vai ter uma página, que eu não vou precisar criar 3 artes diferentes. Eu vou criar somente uma arte e vou imprimir quantas vezes for, vou repetir quantas vezes for necessária para os outros grupos. Ou seja, eu vou ter repetição. Tá vendo que o produto que tiver em mais de um catálogo, eu não vou precisar refazer a arte dele, a página dele, a propaganda dele. Então eu vou ter originais a menos. E o que são esses originais a menos? Vamos pensar o seguinte. Vamos esquecer a questão aqui. Vou criar uma anedota para vocês. Imagine que você tem uma faculdade. Nessa faculdade tem 1000 vagas distribuídas por vários cursos. Por 10 cursos, vamos dizer. E tem uma pessoa, né? Todas as vagas estão preenchidas. Mas tem um detalhe. Tem uma pessoa que
está matriculado em 2 cursos. Ou seja, você tem todas as 1000 vagas preenchidas, mas tem uma pessoa que ocupa 2 vagas. Ou seja, naquela universidade vão ter 999 pessoas, 999 estudantes. Ok? Porque você vai contar todos mas vai ter um que vai estar repetido. Ele é a mesma pessoa, uma vez. Okay? Se ele tiver matriculado em 3 cursos, ele vai estar repetido 3 vezes. E aí você vai contar 998 pessoas, porque você só tem 1000 vagas. Então, por uma forma lógica, você vai percebendo que quanto mais repetição tem, por algum motivo, o resultado quantitativo vai diminuindo, o quantitativo somatório geral, porque tem pessoas que repetem em vários grupos. Entendeu? Então, isso acontece nessas uniões, nessas intersecções de conjuntos. Então, vamos voltar para a questão. Acabou a anedota, né? E como é que isso vai acontecer, como é que você vai visualizar isso aqui, né? Então, ele começa a dar as informações. Temos os catálogos C1, C2 e C3, terão, respectivamente, 50, 45 e 40 páginas. Okay? Então, isso aqui seria o número de vagas, ou seja, o número de páginas que você tem. Certo? Se você tivesse só produtos diferentes, você teria 50 artes para o primeiro catálogo, 45 artes para o segundo catálogo e 40 artes para o terceiro catálogo. Só que você tem produtos que repetem, ou seja, para que eu vou fazer uma arte a mais se eu já tenho? Vou reaproveitar. Então, se eu tiver um repetido aqui, entendeu? Então, aqui, por exemplo, eu já fiz 50 aqui. Ah, se eu vou repetir um produto, eu não preciso fazer 45 artes, eu faço 44. E só copio o que tem. Entendeu? Então, apesar de ser 45 páginas, eu só vou precisar fazer mais 44 artes. Então, você pode perceber aí que os números vão diminuindo. E como é que você vai aplicar essa diminuição de número na representação? Com esses valores. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum. Esse 10 páginas em comum, matematicamente, é aquela intersecção, ou seja, C1 intersecção com C2 vai ser igual a 10. Okay? É assim que você lê essa parte, 10 páginas em comum. Logo depois ele vem com C1 e C3 terão 6 páginas em comum, ou seja, C1 intersecção com C3, que é esse comum, vai ser igual a 6, ou seja, a intersecção desses dois vai ser igual a 6. C2 e C3 terão 5 páginas em comum, ou seja, a intersecção de C2 com C3 será igual a 5. E agora que vem o pulo do gato, porque ele não tem só 2, temos 3, certo? E ele fala bem aqui, ó, das quais 4 também estarão em C1, ou seja, vamos ler a frase inteira. C2 e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também farão parte de C1, ou seja, ele está dizendo que, vamos ler de trás para frente, que em C1, C2 e C3 vão ter 4, esse das quais aqui, ó, ele está referenciando isso tudo aqui, ó, essas 5 páginas, 4 também estão em C1. Essa é a informação mais importante, porque é a partir dela que a gente vai resolver isso aqui. Entendeu? E depois, no final, ele pergunta, efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante concluiu que, para a montagem dos 3 catálogos, necessitará um total de originais de impressão, ou seja, quantas artes diferentes ele vai precisar. Tá? Originais de impressão. Então, lembre-se, a gente vai começar por aquilo que está em comum nos 3 grupos, que é aqui, ó. Ele fala que 4 também está em C1, em C2 e C3. Então vamos montar o diagrama. Aqui o diagrama. Então eu vou criar 3 círculos, de tal forma que os 3 se cruzem entre si. Treinem fazer isso, tá? Você vai utilizar, treina com 3, com 4 círculos. Ele não usa muito mais do que isso, não. 3 ou 4 círculos. Treina a fazer para você conseguir fazer rápido, tá? Então, vamos começar as informações. Então, a primeira informação que ele passa é que tem 4, que é comum aos 3. Ou seja, perceba que aqui nessa região que está cercada pelos 3 círculos, né? Aqui tocam os 3 círculos, é onde eu coloco 4. Depois que eu preenchi esse que tem onde toca mais, eu começo pelas intersecções entre 2 grupos somente, certo? Então eu vou passar aqui, ó, seria a região da C1, C2,
aqui é C1, C3 e aqui é C1, C4. Como é que eu vou preencher essas informações? Colocando o valor que ele coloca lá na questão, tá? Então, se você anotou a questão, então volta lá, vou voltar rapidinho, né? Então ele fala aqui, ó, C1 e C2 terão 10 páginas. Pronto, eu sei qual que é a intersecção, né, em comum, a intersecção entre C1 e C2. Só que eu não posso colocar 10 aqui, lembra que a intersecção é tudo. Então, aquilo ali quer me dizer que essa região aqui, ó, vamos seguindo aqui, esta região aqui é 10, só que eu já tenho 4, eu não posso repetir, lembra? Eu já tenho 4 aqui, então eu tenho que tirar 4 para montar esse 10 aqui. Do mesmo jeito nos outros valores, ele me diz lá que C1 e C3 tem 6 em comum e C2 e C3 tem 5 em comum, tá ok? De todos eles eu tenho que ir retirando 4 antes de pegar o resultado, certo? E aí eu resolvo, tá? Vai dar 6, 2 e 1. E agora eu passo para os individuais, ou seja, o que está somente C1. E como é que eu sei o que vai estar somente no catálogo 1, somente no catálogo 2 e somente no catálogo 3? Eu pego o número de páginas dele e subtraio de 1 a 1, certo? Mas não todos. Então essa é uma parte de atenção, não é de dificuldade, de complexidade, é uma parte de atenção. Percebam que ele fala lá que no catálogo 1 vão ter 50 páginas. Então, de 50 páginas, certo? Eu olho tudo que está dentro do círculo, 1 somente, tá? E retiro. Eu retiro 2, eu retiro 6 e retiro 4. O 1 não, tá? O 1 ele não faz parte do azul, não faz parte do catálogo 1. A mesma coisa com o catálogo 2, tá? Eu retiro, ó, o 4, que é comum a todos eles, depois o 6 e o 1. E aqui embaixo também, tá? Esses valores são os que estão lá, que ele faz 1. Então vamos repetir, qual que é a ordem? Primeiro, o que é comum aos 3. Depois, o que é comum a 2, 1 a 1. Tá? Comum a eles 2, é comum a esses 2 e depois é comum a esses 2. Resolveu, terminou de preencher, aí você vai para o último, tá ok? E tem que sempre ir retirando, porque senão esses valores vão ser contados a mais, vão ser repetidos na hora que você fizer a contagem, ok? E depois que você resolveu isso daqui, tá? Aí é só somar. Agora sim você pode somar tudo. Por isso que é a facilidade. Se você fizer por esse método, é bem mais fácil. Creio eu. Eu prefiro fazer dessa forma, apesar de conseguir fazer direto. Ok? O resultado aqui vai dar 118, depois que você soma tudinho. Letra C. Eu consigo fazer direto por muitas vezes que eu treinei e comecei a perceber essas repetições e tudo mais. Mas eu tenho coragem de fazer assim no Enem? Não. Ok? Porque esse método é o método mais seguro. Eu consigo ver se eu estou fazendo certo, principalmente na hora ali, eu estou cansado, não estou conseguindo prestar atenção direito, estou preocupado com outras questões e tudo mais. Então, assim, essa é uma das formas mais fáceis e melhores de resolver. Tem como você resolver matematicamente? Tem. Sem diagrama nenhum. Eu começo de novo pela intersecção dos 3, certo? Eu sei que é 4. E depois eu faço somente C1 e C2, tá? Então essa parte que eu fiz aqui, ó, é o somente C1 e C2. Eu começo com C1 e C2, né? C1 intersecção com C2, menos o que é comum aos 3. Certo? E vai dando os mesmos resultados, ok? Vamos olhando aqui, ó. Pode dar um pause aí, começar a analisar e ver para fazer do mesmo jeito. Eu vou fazendo os mesmos passos anteriormente. Okay? Mas eu não, o difícil desse jeito aqui é que depois eu vou olhar e vai ficar, caramba, será que está certo desse jeito? Eu tenho que analisar tudinho, não. Isso aqui eu bato o olho, pá, 1, 2. Ah, como é que eu sei se está certo? Você pode fazer o inverso. Você pode olhar aqui, ó, aqui eu sei que é a região de C1 e C2. Né? E eu sei C1 intersecção com C2. E a questão fala que tem comum entre C1 e C2 é 10. Então eu sei que a soma aqui é 10, a soma aqui é 5,
a soma aqui é 6. Okay? Eu tenho como conferir. Se eu somar só o que tem dentro de C1, vai dar 50. Só o que tem dentro de C2 vai dar 45. Só o que tem dentro de C3 é 40. Também é uma forma de conferir. Entendeu? Eu somo só o que tem dentro de um. Ah, deu igual. Somo só o que tem dentro de outro. Somo só o que está dentro desse aqui. Então você confere. A forma de conferir se você está certo. E partiu para o abraço. Marca a questão e vamos embora. Voltando rapidinho aqui. Existem algumas vezes, é bem mais raro, não sei se estão tendo nos últimos Enems, aquela forma de apresentação, né? E aqui eu destrincho para vocês. Aqui, né, o conjunto A, que começa aberto em -3 e termina fechado em 3. Ou seja, ele começa no -2, na verdade, entendeu? Se ele for dos números inteiros. O B, a representação do conjunto B. E se eu fizer B menos A, okay, vai ser o resultado de 4, 5 ou 6, os elementos de 4, 5 ou 6. Ou posso fazer combinações dele, né? Fechado em 4 e depois terminando fechado em 6. Ou aberto em 3. Aberto em 3, não. Aberto em 3 e aberto em 7. Então, assim, existem várias formas de responder. Não sei se o Enem tem trazido cada vez menos pegadinhas, assim. É difícil ter muita pegadinha realmente, assim, do cara errar, né? Ele geralmente deixa tudo igual e tudo mais, mas essas são as formas de escrever o mesmo resultado, tá? E essa forma aqui, ela pode ser escrita, lida desse jeito aqui, para você começar a entender. Para você poder entender melhor cada elemento, ou aqui que é o jeito curto. Vamos a mais um. Dá para fazer com percentual? Dá. Tá? Mas só se tiver somente percentual. Bom, então, se tiver somente percentual, dá para fazer direto, pelo mesmo jeito. Vamos à questão. Né? Sorteando-se aleatoriamente uma das pessoas entrevistadas, a probabilidade que ela goste de uma única marca de refrigerante ou não goste de marca nenhuma é... interessante, então eu vou querer o que tem somente numa marca. Olha só, apesar de ser uma questão de conjunto, vai ter somente numa marca. Né? Vamos aqui à questão. Uma pesquisa com 3 marcas concorrentes de refrigerante, A, B e C, mostrou que 60% das pessoas entrevistadas gostam de A, 50% gostam de B e 57% gostam de C. Você já presta atenção que se você somar isso aqui, tá? Esses percentuais já vai dar mais que 100. Ou seja, tem alguma coisa repetindo. Entendeu? Tem gente que gosta de A e B, que é o que ele vai começar a falar aqui, ó. Então, 35% gostam de A e C, 18% gostam de A e B e 24% gostam de B e C. 2% gostam das 3 marcas e o restante das pessoas não gosta de nenhuma das 3 marcas. Okay? Então vamos à pergunta de novo. Sorteando-se aleatoriamente uma dessas pessoas entrevistadas, ou seja, eu vou pegar o aleatório, a probabilidade de que ela goste de uma única marca de refrigerante ou não goste de nenhuma marca, ou seja, de que ela goste de uma única marca. Esse única marca aqui é aquele somente que eu estava fazendo na questão anterior, ou seja, que é somente do grupo A, não está na intersecção, e somente no grupo B ou somente no grupo C, ou está fora, tá? Não gosta. Então aqui ele já está dizendo que pode ter gente que não gosta de nenhuma das 3. E como isso é um percentual, o somatório total tem que dar 100%. Então como é que eu sei qual que é o somatório total quando ele faz esse tipo de questão? Ele é sempre 100%. Tá bom? O somatório naqueles valores individuais. Certo? Sugiro que você faça, dá para resolver praticamente do mesmo jeito. O que vai acontecer é que vai sobrar aquilo que não completar de soma de 100% fora do conjunto, da soma dos 3 conjuntos, né? Disso aqui é o que está de fora. Mas vamos à resolução. Ok? Como é que vai ser? Começa com 2% no centro, que é o que ele fala aqui, ó. 2% gostam das 3 marcas. 2% gostam das 3 marcas. E depois vai resolvendo o resto. Então, marcas A, vamos aqui, ó. Gostam, 35% gostam de A e C. A e C.
Aqui tinha 35, eu tirei 2, tá? Então ficou 33. E o resto também. Aqui tinha 24, tirei 2, aqui tinha 18, tirei 2. Ok? E depois ele vai começar a falar, né, que 60% gosta de A, 50% gosta de B, 57% de C. Então aqui fiz 60% e retirei, né, 16 menos 2 menos 33 para chegar nesse 9. Depois eu fiz o do B e do C do mesmo jeito. Okay? Então você vai chegar nesse ponto aqui. Esse somatório todinho aqui vai dar 92. Significa que tem 8% aqui fora. É o complementar. 8% vão estar aqui fora. E aí ele vai para a pergunta. Sorteando aleatoriamente uma das pessoas entrevistadas, qual a probabilidade que ela gosta somente de uma? Né? Então, quais são as pessoas que gostam somente de uma marca? 9, somente de uma. Só faz parte do 9, do A. O 10, por coincidência, não tem ninguém que só gosta da marca C. Né? E ainda tem 8, né? Ele fala aqui na questão. Ou não gosta de marca alguma. Então, tem 8 que não gosta de nada. Somando tudo isso vai dar 27%. E nesse caso, 27% representa a probabilidade. Então, 27%, ou seja, 27 pessoas de 100, se tivesse 100 pessoas nessa amostra, né, teria a probabilidade de ser escolhida. Ela poderia ter essa característica, na verdade, escolhida aleatoriamente. E quando tem um X? Caramba! Resolve com regra de 3. E você monta do mesmo jeito. Ok? Vamos ler a questão. No dia 17 de maio passado, houve uma campanha de doação de sangue em uma universidade. Sabemos que o sangue das pessoas pode ser classificado em 4 tipos. É uma questão que mistura biologia. Vou já dar uma ensinada um pouquinho. Uma pesquisa feita com um grupo de 100 alunos da universidade constatou que 42 deles têm antígenos A, 36 têm antígeno B e 12 têm antígeno AB. Aqui já tem todas as informações dos grupos. Ok? O que quer dizer? Vamos começar da intersecção aqui. 12 pessoas têm um antígeno AB. Significa que 12 pessoas têm tanto A quanto B. Certo? Só que 36 pessoas têm um antígeno B. As pessoas que têm um antígeno AB também têm um antígeno B. Tá? Então, aula de biologiazinha básica. Quem tem antígeno AB, ou seja, tem a célula com antígeno AB, ele expõe tanto antígeno A quanto antígeno B. Okay? Ele não tem uma combinação de AB, ele tem tanto o A quanto o B. Então, aqui nessa representação de conjunto, essas 12 pessoas que tem, dessas 36 pessoas, tem 12 pessoas que são de AB. E aqui dos 42 também tem 12 pessoas que são de AB. Okay? Esses números eles não são exclusíveis de AB. E depois que você fizer a montagem do conjunto, ele quer saber, sendo assim, podemos afirmar que o número de alunos cujo sangue do tipo O, quem tem o sangue do tipo O é quem não tem nenhum antígeno, tá? Nem A e nem B. Vamos montar? Como é que monta? Começa pela intersecção. A gente tem o A e o B. No caso, tá? O O é tudo aquilo que não está nem dentro de A, nem dentro de B. Então, a gente começa montando o AB, que é 12. Depois ele fala que 36 tem no B. Eu pego o 36, subtraio 12, temos 24. Ele diz que 42 tem o tipo A, 42 menos 12 é igual a 30, então temos 30 aqui, só temos no A. E aí ele quer saber quanto que tem no O. Ele sabe que o total é 100. Certo? Mas para você montar, para você entender por que você montou aqui, por que você não montou um O. Porque quem tem um sangue O não tem nem A nem B. Ok? Então a regra de conjunto aqui seria o O menos A e B. E como é que eu faço menos A e B? Eu tenho que primeiro unir, eu tenho que saber sem repetir. Porque se eu somasse aqui 42 com 36,
tem no A, que tem no B. 42 com 36. Aí daria 78. Aí eu somaria aqui, né? 80, 90, né? Aí depois, poxa, mas tem 100 alunos, cadê? Tá sobrando 10 alunos. E não tem nem essa questão. Fudeu, vou pular. Então, você tem que saber biologia também para resolver, às vezes, a questão de matemática. Certo? Então, a gente resolveu o grupo. E o O é aquele que não tem nenhum conjunto, ou seja, o resto. O que eu faço? Somo. Essa soma vai dar 66. E como eu sei que a amostra é 100, né, ele fala lá que são 100 alunos, eu tiro 66, que é o que está aqui, 34. E essa representação, essa parte azulzinha aqui, né, ou seja, o que não tem em A nem em B, é o que? É o sangue O. Ou seja, 34 pessoas. Resposta letra C. E é isso, galera. Espero ter ajudado, espero ter explicado bastante. Conjuntos é um mundo inteiro. É repetição, é você se acostumar com a lógica dele próprio, certo? Prestem atenção naquelas subtrações, prestem atenção nas intersecções. É o principal. As subtrações, as intersecções e os parênteses quando você tem operações com conjuntos. Tentem não trocar a ordem dos elementos, tá? Que muda nas questões dos conjuntos, e espero ter ajudado. Boa sorte!